Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente vai ter uma aula especial aqui no canal para explicar sobre um assunto que eu percebo que tem muita dúvida, muito tabu, muitos mitos. E como vocês sabem aqui, né, em todo o meu trabalho no YouTube, e não só no YouTube, mas nas redes sociais, é muito pra gente poder desconstruir esses tabus de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila, né, de quem viveu tudo isso também, e na vivência a gente consegue ver como as coisas realmente são, né? Então hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando você começa a desenvolver sua mediunidade, né? O que acontece no depois. Aqui a gente fala muito sobre, por que é importante desenvolver, como que a gente tem que chegar no desenvolvimento, o que acontece antes, o que acontece depois, mas a gente não fala sobre o processo do desenvolvimento, né? E eu acredito que nessa aula, se você tiver essa dúvida do que vai acontecer com você quando você der esse primeiro passo, com certeza vai te facilitar muito. Lembrando que a gente tá com a jornada do Despertar da Mediunidade com as inscrições abertas. É uma jornada totalmente gratuita, né? Pra quem já acompanha aqui já sabe mais ou menos como funciona. São 4 aulas onde você vai poder começar esse processo de desenvolvimento, entender como funciona a sua mediunidade, o que tem acontecido com você, o que não tem acontecido, o que é mentira, o que é verdade. Enfim, é um conteúdo muito rico para você poder dar esse primeiro passo, tá bom? Então o link para se inscrever tá aqui embaixo. Se você ainda tem dúvidas, se você é médium, se você não é, se você tá com a mediunidade aflorada, desequilibrada, enfim, assim que você se inscrever na jornada, você vai receber de presente um teste para você poder fazer, e aí a partir desse teste você vai receber o resultado te dizendo como está a sua mediunidade, se ela tá aflorada, se tá desequilibrada, se tá equilibrada, como que tá ali esse primeiro momento da sua mediunidade, tá bom? Então já se inscreve na jornada e vamos pro vídeo, pra aula. Bom, então o primeiro passo, assim, a primeira etapa do desenvolvimento mediúnico, ele não começa no desenvolvimento, ela começa antes, né? Porque normalmente a gente tá vivendo a nossa vida, a gente tá acomodado, a gente tá tranquilo, então nada tá incomodando a gente, né? E aí quando começa o incômodo, é o primeiro momento ali desse chamado espiritual que eu falo, né? Então a partir desse incômodo você vai começar a procurar formas de resolver isso, né? Então pode ser que você sinta uma dificuldade para lidar com as pessoas, uma dificuldade para ir para lugares muito cheios ou lugares onde tem pessoas muito negativas. Você vai começar a sentir um incômodo, você pode começar a sentir também um zumbido no ouvido, uma angústia no peito, uma vontade de chorar que vem do nada. Você também pode ter, né, sintomas que a gente fala. Inclusive tem um vídeo aqui em algum lugar, eu vou deixar linkado, que são os 18 sintomas, né, do despertar espiritual, enfim, do aflorar da mediunidade. Então você pode começar a ter esses sintomas, que podem ser na mediunidade de manifestação mesmo, se for o seu caso. Você pode começar a ver vultos, pode começar a ter paralisia do sono, pode começar a ter dificuldades, né, muito sono ou insônia, enfim, são vários sintomas que você começa a ter que fazem parte desse processo do desenvolvimento, né? Eles são importantes também, porque a partir desse incômodo é onde você vai começar a pensar, putz, será que eu deveria procurar algo mais, né? Será que do jeito que eu tô é um jeito legal de eu estar vivendo? Será que eu poderia estar fazendo algo mais? Então esse processo se inicia a partir de algo que a gente não gosta, mas que às vezes é necessário, né? Normalmente essa etapa do incômodo é a etapa que muitas pessoas me encontram, né? Porque é onde você começa ali a tentar entender o que tá acontecendo com você, o que tá acontecendo na sua vida, por que você tá se sentindo dessa forma. Às vezes os sintomas eles não são tão óbvios, então você vai sentir mais um incômodo mesmo, sabe? Uma sensação. Eu falo que é como se dentro de você tivesse acontecendo assim uma explosão, um turbilhão de coisas e por fora tá tudo normal. Então a maioria das pessoas que estão fora, elas não conseguem entender tudo isso que tá acontecendo dentro de você, né? Todos esses processos, os medos, os incômodos, os sintomas, só você tá sentindo, né? E é um processo solitário, eu diria, né? É um processo que a gente vive com nós mesmos. Por isso que eu sempre tento trazer as pessoas para essa comunidade mesmo, né? Pra gente criar uma comunidade
de pessoas que estão passando pelo mesmo processo, pra gente não se sentir sozinho, pra gente não se sentir mal. E aí você foi lá, se inscreveu na jornada do Despertar da Mediunidade, deu o primeiro passo, viu que era isso mesmo que você queria, e aí você foi e começou a desenvolver sua mediunidade. Você falou, não, agora eu vou, agora vai, eu vou fazer isso acontecer. Aí começa a segunda etapa, né, que é a etapa do comprometimento. A partir do momento em que você assume essa responsabilidade, e eu falo responsabilidade não no sentido de... é que a gente ouve muito, né, como médiums. Você se comprometeu, agora você não tem mais volta, não tem mais como voltar. E, pelo amor de Deus, né, realmente não tem como voltar. A gente veio pra essa vida pra poder aprender, pra poder crescer. E quando a gente começa a crescer, não tem como a gente voltar pra onde a gente tava, porque nós somos diferentes, a gente se transforma, né? Esse é o caminho sem volta, mas não é um caminho sem volta de castigo, sabe? Eu percebo muito isso, eu tinha muito medo de assumir qualquer compromisso com a espiritualidade, porque eu sentia que eu seria castigada se eu não seguisse aquilo. Então, se eu decidisse me desenvolver no centro e não seguisse com aquilo, eu ia ser castigada pelos meus guias. Ou se eu seguisse na Umbanda, enfim, onde quer que fosse, e eu não seguisse, eu seria castigada. Então eu tinha muito medo disso, até que eu vivi isso, né? Eu fui, trabalhei no centro, comecei a desenvolver, mas na verdade não desenvolvi, só aflorei minha mediunidade, né? E passei por esse processo e desisti, saí de lá e nunca fui castigada, né? Na verdade, eu só precisei continuar o processo do desenvolvimento que eu não tinha concluído. Então, não existe isso de castigo. Quando eu falo comprometimento, é um comprometimento maduro mesmo, sabe? De você com você mesmo. Eu quero fazer isso, eu sinto que é isso que eu preciso que seja feito, então eu vou fazer, né? Então, é diferente, né? Não é através do medo, não é através da ameaça, enfim, do terrorismo. É através de um comprometimento com você mesmo. A nossa comunidade de despertandos não só para pessoas que são médiums, que querem desenvolver por curiosidade, por medo. Na verdade, não são para essas pessoas que querem por curiosidade ou por medo. Inclusive, se você acha que você quer para isso aqui tudo não é pra você, né? Porque esse tipo de pessoa, se vai por curiosidade, já vai sair fazendo exercício pra abrir clarividência logo de cara, já vai se ferrar, né? Porque normalmente a pessoa acaba fazendo do jeito errado. Ou ela vai, enfim, pelo medo, ela vai de um jeito que não é o jeito certo, né? Que vai fazer o processo do jeito que tem que ser feito. Então, todo esse processo, todo esse conteúdo que a gente traz aqui, que eu trago aqui pra vocês, não é pra esse tipo de pessoa. É pra quem realmente se compromete, porque sabe que a gente tá aqui na vida pra aprender, a gente tá aqui na vida pra realmente se desenvolver, e o desenvolvimento da mediunidade faz parte disso, né? E aí, quando você assume esse compromisso, o que acontece? Você não está sozinho, né? Porque você tem, todos nós temos uma equipe espiritual que trabalha com a gente, né? Cada um de nós tem vários seres que gostam da gente, que simpatizam com a gente ou que simpatizam com as causas que a gente veio trabalhar aqui na vida, né? Então, eu tenho um projeto de, sei lá, com animais. Então você vai atrair alguns mentores, né, que também simpatizam com esse projeto, que vão te ajudar nesse processo. Eu tenho um projeto aqui de trabalhar no YouTube, de comunicar, trazer informação para as pessoas. Então eu atraio mentores que estão simpatizando com esse tema também. Além deles, tem os nossos guias, tem o Anjo da Guarda, tem, né, todos essa equipe espiritual que fica ali com a gente, auxiliando em tudo que a gente faz. Então, a partir do momento em que a gente se compromete em realmente crescer, se desenvolver a nossa mediunidade, esses guias, eles ficam mais próximos. Eles começam a trabalhar ali na gente, né? Então, você não fica sozinho. Você não tá ali à mercê de qualquer coisa, sabe? A bagunça, enfim. Você tá no processo sério com esses guias. E aí eles começam a trabalhar os seus campos energéticos, eles já começam, o próprio universo começa a conspirar a favor. Então, às vezes tem pessoas que falam nessa etapa, putz, Lu, eu comecei a desenvolver e parece que tudo virou do avesso, mas não é. É porque o universo começou a conspirar ali pra te ajudar
a se desenvolver, para te mostrar o que precisa melhorar, mas a gente vai falar mais sobre isso em outra etapa aqui. E aí na terceira etapa é onde a gente começa de fato o desenvolvimento mediúnico, né? E para quem já acompanha o Despertar da Mediunidade sabe que o nosso desenvolvimento lá e o desenvolvimento, enfim, que foi o que realmente funcionou para mim e que funciona para os alunos, é o desenvolvimento dos 3 pilares da mediunidade, né? Esses 3 pilares são conhecimento, autoconhecimento e treino. Então você começa a se aprofundar nesses 3 pilares através do estudo, né? Que é através do curso, através desse desenvolvimento que é diferente do que as pessoas acreditam que seja, né? As pessoas acham, você tem que desenvolver, então beleza, você tem que sentar, fechar os olhos e esperar o espírito incorporar. E desenvolvimento não é isso, né? Isso é manifestação, que aí pode ser boa, pode ser ruim, você não sabe o que você tá fazendo, enfim, isso não é desenvolvimento. Desenvolvimento é conhecimento, autoconhecimento e treino. E lembrando, né, para quem quiser conhecer mais sobre esses 3 pilares, entender melhor como funciona, se inscreve na jornada, tá bom? E aí a gente vai para a quarta etapa, né, que é aquela que eu tava falando um pouquinho mais para cima, que é a imersão. As coisas começam a vir à tona. Essa etapa do desenvolvimento é onde muitas pessoas travam, tá? Mas não quer dizer que a pessoa, ela vai travar pra sempre. Ela, às vezes, ela dá uma assustada, ela fala, eita, tô fazendo alguma coisa errada. Ou, às vezes, ela acontece e ela continua em frente, que é o ideal, né? Mas eu sempre falo pros meus alunos, se você tá nesse processo e você sentiu que empacou, calma. As coisas vão fluir, né? Vão acontecendo e você vai conseguindo se adaptar. Por quê? Na imersão, eu gosto muito de usar uma analogia, né, do quarto escuro. Quando a gente tá antes do despertar, antes do desenvolvimento, é como se a gente estivesse num quarto totalmente escuro, com a luz apagada, tudo apagado. A gente tá lá, mó tempão, nada incomoda a gente não sabe o que tem ao nosso redor, a gente não sabe o que tá acontecendo direito, né? Às vezes alguma coisa incomoda a gente, alguma coisa meio peguenta pega na gente, a gente não gosta, mas tá lá, tá tudo escuro, a gente não tá vendo nada. Quando a gente começa a desenvolver a mediunidade, é como se alguém viesse e acendesse a luz. Quando essa luz acende, você vê que aquele quarto, ele tá todo bagunçado, cheio de bicho, cheio de coisa suja, tá um horror, cheio de teia de aranha. E aí você fala, meu Deus, que horror, como que eu fiz alguma coisa errada, porque tava tudo bem, e aí de repente esse quarto apareceu cheio de sujeira. Mas você sempre viveu nesse quarto cheio de sujeira. Isso sempre existiu. Você sempre foi prejudicado por ele, mas você não via. E aí, nesse processo de imersão, é quando você vê, né? Não é quando você vê espírito, tá? Até porque o desenvolvimento não faz você ver espírito se não for pra você ver espírito, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas você começa a enxergar tudo que tá desequilibrado, tudo que tá errado, tudo que tá sujo, e aí você tem a oportunidade de limpar tudo isso, né? Às vezes a gente vive a nossa vida e as coisas não acontecem, a gente não consegue se dar bem, né? Chega num lugar cheio de gente, já sai passando mal, não consegue, parece que dá um passo pra frente e 3 pra trás, parece que a vida não vai. Por quê? Porque esse quarto tá sujo, né? Mesmo que você não veja, ele está te prejudicando, ele está te colocando literalmente na M, né? Tá te colocando ali num lugar que você não gostaria de estar. Mas como você não sabe que isso tá acontecendo, você meio que tá anestesiado, você não tá vendo que isso tá ruim e que tá te prejudicando. E aí quando você começa a desenvolver que alguém acende a luz e você vê tudo isso, você se assusta, né? Você fala, meu Deus, apaga a luz de novo, né? Vamos apagar a luz de novo. Só que é difícil apagar a luz de novo porque você já sabe o que tem ali, né? Então, mesmo que você tenda a voltar para a estaca zero, você nunca mais vai voltar, porque você viu o que tá de errado. E isso é uma bênção, né? É uma bênção. Quando a gente vê o que a gente tem que arrumar, é assim, 50% do caminho andado. E aí começa o trabalho, né? Começa o desenvolvimento, que é essa limpeza. E aí eu baseio, né, todo o desenvolvimento que a gente trabalha, principalmente no Despertar da Mediunidade,
é através não só do estudo, como a gente fala, né, o estudo da espiritualidade em si, essa parte mais teórica, mas é um desenvolvimento muito prático, né, da gente olhar para nós, da gente parar de culpar o espírito só e olhar pra gente também aonde que a gente pode melhorar, né, é onde a gente assume a nossa responsabilidade, assume a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o nosso sucesso, sobre o nosso fracasso. E aí, quando a gente assume a responsabilidade sobre o nosso sucesso, a gente tá com a vida aqui nas nossas mãos, né? A gente consegue, claro que tem o divino, né? Que comanda tudo, mas a gente consegue fluir com isso com mais facilidade, né? E aí a gente começa a se realizar, a gente começa a se conectar com o nosso propósito, com o nosso eu superior, a gente começa a se conectar com os nossos guias que estavam lá desde o começo ajudando a gente. Então, apesar de ser um processo, um momento do desenvolvimento que é o mais desafiador, é também o mais enriquecedor, né? Porque é onde a gente pode começar, né? É o nosso ponto de partida mesmo. E aí, por isso que o terceiro pilar do desenvolvimento mediúnico é o treino, né? Porque o treino é onde você vai se fortalecer. É igual quando você vai pra academia, né? Lá tem o professor, que no caso sou eu. Não adianta, o professor não vai fazer o trabalho por você, ele vai te passar o movimento, né? Você fala, ai, professor, eu quero ter mais bunda e eu quero emagrecer, vai. E aí o professor vai virar pra você e vai falar, ó, você vai fazer esse exercício e esse exercício. Vai fazer um aeróbico e esse exercício aqui que vai ajudar aí no seu objetivo. Aí você vai lá e começa, todos os dias, né? Faz os treinos, começa a treinar. E aí você vai ficando cada vez mais forte. Na primeira vez que você vai treinar, você vai falar, meu Deus, é muito difícil, vai sair com as pernas todas doloridas. E aí no dia seguinte você fala, não, eu vou lá de novo. Dá vontade de desistir, mas você vai. Aí você vai de novo, aí continua. Aí você começa a ver os resultados, você começa a ver que você tá se sentindo melhor. E é mais ou menos esse o processo do desenvolvimento, né? Eu te passo os exercícios, eu prezo muito pela simplicidade, né? Às vezes a gente quer deixar as coisas muito técnicas, muito difíceis, né? Até para alimentar o nosso ego. Eu vou falar aqui do perispírito, do ser espiritual, da física quântica. E aí a gente não ajuda as pessoas, porque as pessoas precisam entender o que acontece no dia a dia, né? Então, de uma forma muito simplificada, com exercícios que você faz no seu dia a dia, você vai ali fazendo mesmo. Então, é direcionado. Tem um exercício, você tá com esse problema aqui, tá com a mediunidade extremamente aflorada, então você vai fazer esse exercício. Não tá sentindo essa conexão, então você vai fazer esse. Tá se sentindo muito ansioso? Esse exercício você vai fazendo. Precisa reconhecer o que tá te fazendo atrair essas energias negativas, então você vai fazer esse exercício. Quer se conectar com o seu guia? Você vai fazer esse exercício. Então é tudo direcionado nesse processo e você tem que fazer, né? E aí você vai fazendo os exercícios e vai se fortalecendo. A questão do desenvolvimento da mediunidade não é pra você aumentar alguma coisa, não é pra você inventar roda. Eu vou desenvolver minha mediunidade porque eu quero ver espírito. Não é isso, né? Inclusive a gente tem o caso de uma aluna também, que ela via espíritos, só que era horrível, né? Era muito ruim, ela via espíritos que não eram legais, ela ficava assustada. Conforme ela foi fazendo o desenvolvimento, veja bem, ela já via espíritos. Conforme ela foi fazendo o desenvolvimento, essa forma dela vivenciar a mediunidade mudou. Porque ela vê espíritos, ela continua vendo. Só que na hora que ela quer, na hora que ela tá fazendo um trabalho, e de um jeito que não traumatiza ela, de um jeito que é agradável pra ela, né? Ou pra ver o guia dela também, enfim. Então, entende que é diferente, não é sobre ver, não ver, incorporar, não incorporar, falar, não falar. É sobre como isso acontece. Isso é o controle mediúnico, né? O empoderamento do médium que eu falo. Quando o médium toma conta do próprio corpo, toma conta da própria mediunidade e vivencia essa mediunidade de uma forma mais agradável, de uma forma útil, canalizada. Porque ele se comprometeu, ele estudou, ele entende o que está acontecendo ao redor dele, ele sabe, né? Quando existe um desequilíbrio, ele tem consciência desse desequilíbrio para ele poder transformar essa realidade.
ele treinou, porque quando a gente treina, eu falo que é treinar pro incêndio. A gente sempre faz uns exercícios de incêndio, como se tivesse. E aí, pra quê, né? Quando acontece um incêndio de verdade, você já sabe o que fazer. E esse saber o que fazer é o que te dá o controle. Porque você vai saber lidar, né? Quando acontecer, você, papum, já resolveu, acabou, né? Antes eu ficava assim, juro, semanas. Eu tinha uma interação com alguém negativo, né? Eu pegava a energia da pessoa, eu ficava de cama por semanas. Eu não tinha força pra nada. Isso eu trabalhava nos meus relacionamentos, isso eu trabalhava na minha saúde, inclusive entrei em depressão. Isso eu trabalhava no meu trabalho, porque eu não tinha força pra trabalhar, eu não tinha vontade de trabalhar, porque eu tava esgotada, né? E aí, conforme você vai desenvolvendo, você vai aprendendo a tomar consciência, né? Porque isso era uma coisa também, eu não percebia que era porque alguém tinha sugado minha energia. Eu, sei lá, eu só entrava naquele estado e ficava, né? Então você aprende a tomar consciência, putz, eu tô passando por isso porque aconteceu aquilo e aquilo, né? Você aprende a sair desse estado o mais rápido possível, ou de preferência nem entrar. Então você começa a se empoderar mesmo da sua mediunidade. E aí isso você ganha um poder muito grande, né? E poder, eu falo, não é... Quando eu falo de poder, não é assim, ai, você vai ser um poderoso, você vai ser mais poderoso que os outros. Não, é um poder sobre você mesmo, né? Sobre o que você permite que chegue até você. E aí é muito legal, porque daí entra a parte legal mesmo, que é a última etapa. A partir do momento em que você aprende a controlar a sua mediunidade, que você se empodera de você mesmo, que você sabe quais são seus gatilhos, o que é que te desestabiliza, o que é que te estabiliza, que você fez os treinos lá certinho, conseguiu desenvolver tudo isso, você é um despertando mesmo, né? Você despertou a sua mediunidade. E é quando começam realmente os trabalhos, né? É quando vem o guia começa a se comunicar com mais facilidade, cada vez mais. Eu falo que é um processo, né? Essa comunicação com o guia, ela vai acontecendo, a gente vai construindo uma relação com ele, né? É quando você pode começar a trabalhar com a sua mediunidade, se você quiser. Então, Lu, eu tenho muita vontade de ajudar o próximo, então eu quero dar passe, eu quero ser terapeuta holístico, eu quero me especializar em, sei lá, radiestesia, apometria, eu quero trabalhar no terreiro, eu quero trabalhar na religião. E aí, quando você vai realizar esses trabalhos, é de uma forma muito mais consciente, né? Muito mais completa. Eu tenho vários alunos também que, por exemplo, trabalham em terreiro e que não sabiam o que estavam fazendo antes, e depois do curso, depois do desenvolvimento, eles começam a realmente compreender todo esse processo, começam a realmente ser mais úteis ainda, né? Nesse trabalho que eles realizam. E não só essas manifestações, mas você também começa a ter mais acesso à sua intuição, né? Você flui com o universo. Quando você se conhece, quando você tá empoderado, quando você tá com a sua mediunidade desenvolvida, você consegue compreender os processos universais do que tá acontecendo à sua volta, o que você realmente quer pra você, o que você não quer. Você consegue entender isso com muito mais facilidade, né? E aí você começa a vivenciar a sua realidade, tipo assim, você dá um passo, a vida dá 3 pra você, né? Então as coisas ganham velocidade, né? Os seus objetivos, aquilo que você quer na sua vida, ganha força. E é isso que o desenvolvimento traz pra gente, né? Não é nada que vai te deixar pior, que vai te fazer ver coisas que você não quer. Muito pelo contrário, né? O desenvolvimento é aquilo que vai te ensinar a controlar a sua mediunidade, a lidar com tudo isso, e a partir desse controle você consegue fazer coisas incríveis, né? E então, espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês em relação a isso, tirado esses mitos de que mediunidade é ficar sentado na cadeira tentando incorporar, porque não é isso, né? Como você viu, é um passo depois, né? Primeiro a gente desenvolve e depois, se você quiser, se for parte da sua missão de vida, incorporar, ver espírito, tudo isso vai se desenvolvendo também de uma forma natural, de uma forma segura. Você não precisa ficar forçando nada, né?
ah, eu vou me desenvolver para eu forçar, para eu incorporar. Não, se for a sua missão, se for o que você realmente tem que fazer nessa vida, conforme você for desenvolvendo, que é isso que eu falei aqui, é o estudo, o autoconhecimento, treino, conforme você for fazendo isso, a própria espiritualidade já vai trabalhando nessa mediunidade, para você vivenciar ela de uma forma mais agradável e de uma forma útil, né? Porque qual que é a utilidade de você ficar sofrendo porque você é médium? Não tem utilidade, você só vai ficar sofrendo, só vai ser mais um peso, né? É mais uma pessoa que precisa ser ajudada, né? Então a utilidade do desenvolvimento é justamente para você canalizar toda essa energia, todo esse potencial que você tem em algo útil, em algo que você vai poder ajudar o próximo e a você mesmo, né? Principalmente a você mesmo, porque muitas vezes a gente quer transformar o mundo, quer transformar o outro, mas a gente não quer se transformar. E a gente esquece que qualquer coisa que a gente quer mudar na nossa vida, qualquer pessoa que a gente quer mudar, a gente precisa primeiro mudar a gente. Porque se tá incomodando, é porque tem alguma coisa aqui, né? E o desenvolvimento, um desenvolvimento sério e responsável, é um desenvolvimento que enxerga isso, né? E tem responsabilidade envolvida, né? A gente se torna autorresponsáveis pelo nosso processo, mas é muito bom ter essa responsabilidade, porque a gente ganha autonomia sobre a nossa vida. Isso é mágico, é muito bom. Vou deixar aqui um depoimento da Lara. Eu disse que eu falei agora há pouco, e pra você ver como que foi pra ela, pra você entender melhor como funciona esse desenvolvimento, tá bom? Comenta aqui embaixo, #médiumempoderado, pra eu saber que você chegou até essa parte do vídeo. Um beijo e até semana que vem na jornada. Se inscreve aqui embaixo, tá bom? Beijo, tchau!